Peraí, vocês vão ver todo o caminho. Fica uns 15, 20 minutos, tudo bem? Vou me apresentando enquanto eu vou abrindo aqui, tá? Ixi. Tá certo. Vocês vão ver todas as minhas partes. Vamos ver minha organização aqui. Nossa. Peraí. Bom, eu sou a Mariana, eu sou de São Paulo, também da Unicamp, e eu sou formada em artes cênicas, teatro, sou atriz, e eu fiz o mestrado e faço doutorado em artes da cena também, que une teatro e dança, é o programa que une as duas áreas. E o meu projeto de doutorado agora, aqui tá com o título errado, peraí. Meu projeto chama Máscara Mapico entre Identidades e Alteridades. E aí eu resolvi trazer para cá um recorte sobre Mapico e Identidade Maconde. Então, o grande campo de investigação da minha pesquisa é o Mapico, que é uma manifestação de Moçambique. É uma manifestação do norte de Moçambique, lá da província de Cabo Delgado, que é aquele rosinha lá em cima, do povo Maconde. É uma manifestação que mistura também, é muito, muito, muito legal falar depois de você, porque tem umas semelhanças, né? Ela mistura o teatro, dança e música numa grande festa. E Mapico é o nome tanto dessa festa, dessa manifestação toda, como o nome da máscara, como o nome do mascarado também. Então, é o nome de tudo isso. E originalmente, né, dizem que começou quando a mulher tinha um poder muito forte, sociedade matrilinear, e aí o Mapico vem como resposta desse segredo dos homens, assim, é um segredo masculino, onde só os homens podiam entrar em contato com os espíritos, Lioca, que é o espírito ancestral Maconde do povo, e trazer eles para dançar diante dos vivos. Então ele tem essa conexão com o mundo espiritual, o mundo invisível com o mundo visível, e também ele traz uma transmissão de história, transmissão de cultura, porque ele também traz nas suas danças, algumas depois eu vou falar, algumas representações de coisas que aconteceram. Por exemplo, vou dar exemplo que é mais fácil de explicar. Então, por exemplo, eles podem na dança pegar o Samora Machel, que é o primeiro presidente de Moçambique, independente, e colocar ele descendo a bandeira de Portugal e subindo a bandeira de Moçambique, que foi uma coisa que realmente aconteceu na data da libertação, né, da independência de Moçambique, e aí eles colocam isso em dança ali, que é uma forma de transmissão de cultura. Eu lembro que até quando eu estava lá assistindo, tinha uma máscara lá, que apareceu, entrou um mascarado, e aí eu perguntei para um menino que tinha uns 4 anos, assim, né, mas essa máscara do quê? Aí ele falou, não, Samora Machel. Então, eles têm esse reconhecimento, até a criança já sabe tudo o que aconteceu pela dança, né. E tem outros ensinamentos também, tem dança que o mascarado dança com aquela tela mosqueteira, para mostrar a importância de usar para defender da malária, enfim, tem diversos outros tipos de dança. E aí, originalmente ela acontecia no rito de iniciação masculino, quando as crianças saíam do rito, isso acontecia. Hoje em dia já é muito mais explorado, que eu vou falar depois. Aí eu queria passar um texto, não sei se a música vai dar muito certo, mas acho que sim. Acho que não. Bom, eu trouxe para falar aqui um pouco sobre as transformações históricas assim, que o Mapico sofreu e suas influências. Então, resumidamente, porque tem pouco tempo, Moçambique passou por muitas transformações.
Então, primeiramente para Temer, né? Mas antes foi colônia de Portugal, assim como nós. Depois teve uma guerra de libertação que durou 10 anos. E depois, quando Moçambique tornou-se independente, ele foi organizado primeiro por um Estado socialista e agora o pluripartidarismo, com milhões de guerras civis entre toda essa história, bem enxugando bem mesmo. E a guerra de independência começou lá no norte mesmo, na província de Cabo Delgado, que é a província Maconde, do povo Maconde. E durante a guerra de independência, muitos Macondes fugiram para a Tanzânia, lá em cima, e voltaram só depois da guerra, que durou 10 anos. E aí eu queria falar, então, aqui sobre essas transformações a partir desse contexto político, social, econômico. Então, antes da colonização, né, a colônia demorou para chegar em Cabo Delgado, porque é um planalto de difícil acesso. Então, começou só mais ou menos em 1930. Então, antes disso, como que organizavam os grupos de mapico? A sociedade era matrilinear e os jovens, quando iam começar suas vidas, né, eles ganhavam dos tios maternos, que eram os chefes da família, terras e dinheiro para começar a vida. Tinha essa dependência um pouco dessa linhagem. E os grupos de mapico também se organizavam desse jeito. Então, os grupos de mapico normalmente eram feitos por homens da mesma linhagem, onde o mais velho era o mestre, coordenava isso, tinha essa verticalização do poder. E nessa época também, as máscaras utilizadas eram só do povo Maconde mesmo, só o povo Maconde que era retratado nas máscaras. E elas eram mais... eles falam que eram grotescas, eles usam essa palavra. Tinham as orelhas maiores, tinha essa intenção de assustar um pouco também. E aí eu trouxe algumas imagens, por exemplo, a do velho Maconde, a da velha. A da velha dá pra perceber porque eles usam aquele Ndona, que é aqui, ó, trouxe uma imagem do Ndona, então são só as mulheres que usam. A máscara de mapica é uma máscara de madeira que veste como um capacete na cabeça. E o olho só consegue enxergar através do buraco da boca. Tem algumas que dá pra perceber aqui, ó, o buraquinho da boca é onde se enxerga. E essas são bem mais... Essa próxima imagem dá pra ver bem onde que dá pra ver. Então você fica, na verdade, maior, porque a boca da figura fica nos seus olhos. Aí na época antes da colônia, as danças eram bem mais agressivas e os cantos, eles eram agressivos também com outros grupos. Eles sempre rebaixavam outros grupos e a dança era bem agressiva e tinha sempre esse lado mais espiritual, essa base espiritual do espírito lioca que estava ali dançando. Na época da colônia, outras oportunidades surgiram para as pessoas lá, para os jovens principalmente. Então eles podiam ter o trabalho migratório, a formação religiosa, a escultura comercial. Bateu a porta. É bom que tá aumentando agora. E aí isso acabou fragilizando um pouco essa estrutura familiar do grupo de mapico. Então essa estrutura vertical do poder começou a ser fragilizada. E aí eles começaram a formar grupos entre amigos, não necessariamente com um mais velho sendo mestre, mas menos hierárquico assim nos grupos. E aí eles tinham vontade também, na época colonial, não só de trazer o espírito lioca, que nunca deixou de ser trazido, sei lá como fala, mas também de retratar suas questões que eles estavam vivendo no cotidiano. E com isso eles começaram a introduzir outras máscaras. A máscara de outras pessoas que estavam presentes, do português, a máscara de outras etnias também. E também a dança começou a não ser tão agressiva, mas também ter um componente mais dramático. Começaram a representar uma coisa de fato com a dança. Tem um momento só de dança, que eles chamam de lichecho, e um momento de enchacaixa, que é o que conta uma história mesmo. A dança vem trazendo ações, e sempre coordenada muito com o som dos tambores. Aí eu trouxe algumas máscaras também. Aí, aqui está o homem Maconde, que sempre também continuou sendo retratado. A mulher Maconde, vou passar rápido porque tem pouco tempo. Mais um homem Maconde. Aí aqui tem o soldado português. É bem interessante o jeito como é retratado. Assim. Aí o português, esse bigode. O italiano. Dá pra ver? Aí tá muito claro.
Não dá. Italiano? É, o italiano. E o chinês. E também a máscara do católico, que foi uma coisa que estava muito presente na época da colônia. Bom, depois da independência, muitos daqueles que tinham ido para a Tanzânia voltaram e trouxeram muita influência de lá, das máscaras, das danças e de forma de confecção. Uma delas, por exemplo, foi a máscara corporal, que é a máscara peitoral, que é essa máscara que também é feita de madeira e faz uma composição desse figurino, né, junto com a máscara. E aí, depois da independência, como eu tinha falado, o Estado foi organizado por um Estado socialista. E o Estado socialista, ele incentivava uma participação na política, na economia. E com isso, ele fragilizava um pouco essas alianças familiares também. Então, ele pegava e fazia o quê? Usava um pouco o Mapico como meio de comunicação ideológica. E patrocinava esses grupos de Mapico que falassem sobre questões socialistas ou questões cívicas. Então, outras máscaras começaram a aparecer também. Por exemplo, máscaras de personalidades, que até então era só tipos, né? Ou português, ou Maconde, ou velho. Mas agora começa a aparecer o Samora Machel, que foi o primeiro presidente, né? Depois da independência. Então começa a aparecer umas máscaras de personalidades específicas, com esse incentivo do governo. E também depois das mulheres que lutaram de fato na guerra, lutaram junto com os homens na guerra, então elas depois queriam tentar encontrar esse lugar igual nesse país socialista que estavam vivendo. E começaram a exigir essa dança do Mapico e lutaram por isso e criaram um Mapico de mulher também, que não usam máscara de madeira, isso elas não podem. Então tem suas questões. Como tem legenda, dá pra pegar, né? Uau. Da onde aqui? Não, tem que ser no Bluetooth dela. Ah. Posso depois tentar e aí música, porque já acabou o vídeo e eu sou meio lerda com essas questões do Confesso. Bom, aí eu queria encerrar falando que quando a gente fala uma coisa histórica, assim, né, parece que uma coisa se transformou na outra. Mas deixa claro que, na verdade, aquele tipo de Mapico que acontecia na época antes da colônia, que eram só os maconhos retratados, que não tinham umas danças tão representação assim, era mais uma dança mais frenética, agressiva, ele continua existindo e os outros que foram surgindo continuam existindo. Então, hoje em dia, no Planalto de Moeda, lá em Cabo Delgado, coexistem diversos tipos de Mapico, que têm suas brigas, como você falou, Ana, né? Como você falou sobre o bomba, tem suas questões, né? Porque aí os mais clássicos, tradicionais, eles falam, não, mas eles estão acabando com a tradição. Aí os mais novos falam, não, a gente não quer acabar com a tradição, quer transformar, a inovação também faz parte da cultura. Mas o interessante é que ele não só se transformou, mas como coexiste aquele mais originário, sei lá se a gente pode falar assim, mas aquela essência do Mapico ainda acontece. E aí aqui eu trouxe algumas fotos de alguns grupos, uns grupos mais clássicos, que é esse aqui, o Alicute, e o Ancheche, que é mais clássico também, apesar de já ter a figura do Samora Machel como, né, uma pessoa na máscara. Os segredos ainda são muito conservados, a identidade daquele que dança, o figurino é o tradicional. Vou mostrar uns outros que não são tantos. Aqui o Machalauecha. Aqui, por exemplo,
tem um figurino que já não é tão tradicional, normalmente entra uma máscara só, eles já colocam mais máscaras jogando entre eles. Isso aí são inovações que os mais antigos rejeitam. E esse grupo de Naupanga, esse é muito curioso, que ele vai buscando nessas inovações caráteres cômicos. Então ele vem, em vez de ele chegar do mato, como vem normalmente, às vezes ele vem de bicicleta, rasgando, e aí as crianças, os jovens adoram, né? E aí o Mapico, para encerrar, o Mapico ele segue essa identidade Maconde, que durante anos, todos esses tempos, ele preservou esse lugar, desse olhar bifurcado do Maconde, que dialoga essas questões de identidade e questões sociais. É como olhando para o mundo e olhando para você dentro dele, né? Como você está dentro dele. E como diz o meu mestre Atanásio, que é o Maconde, ele fala: onde há Maconde, há Mapico. Então o Mapico ele começou lá, mas em Moçambique tem no sul, tem Maputo. Se tiver muitos Macondes por aqui, daqui a pouco vem Mapico por aqui, porque é onde isso vai se modificando. E como as tradições também vão se alternando, se transformando, né, se adaptando a diferentes condições. No sul em Maputo, lá no finalzinho do mapa, tem uma aldeia que chama Aldeia de Umbeluzi, que é dos antigos combatentes, e tem muita gente que veio depois da guerra de vários povos diferentes. E hoje em dia o grupo de Mapico não tem só Maconde, porque os meninos são todos amigos, e tem Mapua, e tem Tonga, e aí eles fazem um grupo já misturando tudo isso, misturando a linguagem, misturando o canto, os tambores também vão mudando as suas configurações. E acho que é isso. Aqui tem algumas referências dessas imagens e de todos os aspectos históricos. Acho que é isso. Obrigada, gente.